Oi, meus queridos, a paz do Senhor seja com cada um de nós, que sejam bem-vindos a esse comentário, né, esse pequeno estudo aqui da Palavra de Deus. E vamos falar hoje um pouco sobre o plano da salvação, o que Deus fez para nos salvar. Nós sabemos, né, pela Palavra de Deus, que Jesus ele veio a essa terra desde criança, né, foi nascido da Virgem Maria. E o plano que Deus fez para salvar a humanidade foi dando o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por cada um de nós. Nós também sabemos as histórias de Jesus na Bíblia desde criança, né? Desde que Jesus nasceu, que ele passou, né, por muito sofrimento. E esse sofrimento que ele passou foi em prol de nós, pecadores, para que assim a gente tenhamos, né, a vida eterna. Independentemente de que tenhamos sido ou que tenhamos feito no passado, Deus nos ama com amor eterno, dispondo-se vir ao mundo e passar pela agonia da cruz, a fim de resgatar a humanidade perdida. Entretanto, muitos há que se perguntam: como posso ser, né, salvo diante de Deus? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? O caminho para a vida eterna é muito fácil de ser achado e compreendido, mas pouco sabe como ir a Cristo e experimentar alegria, paz de espírito, perdão e esperança. Tudo isso nós achamos na Bíblia. Paz, alegria, esperança de uma nova vida, de um novo mundo, como diz a palavra de Deus. Nós temos essas oportunidades, nós temos a chance ainda, né, de procurar um novo caminho e de ser mudado, né, e transformado pelo poder do nosso Deus. Por isso hoje estamos aqui falando, né, sobre o livro de Romanos. Romanos 5, verso 12. A palavra de Deus diz: assim como por um só homem, né, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Assim, por um só homem veio ao pecado o mundo. Quem foi o homem que trouxe o pecado ao mundo? Baseado dentro da Bíblia, nós sabemos que foi Adão. Por um só homem o pecado veio a todos os homens. E por um só homem a salvação veio também para todos. Jesus veio para dar salvação, Adão veio com a sua desobediência a Deus, né, e trouxe o pecado no mundo. Então, nós temos oportunidade de salvação porque Jesus morreu na cruz por nós. E então nós temos a oportunidade de sermos salvos. Por isso que lá em Romanos 6, 23, a Bíblia diz, né? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. E o que é o pecado, meus irmãos? O pecado é tudo aquilo que desagrada ao nosso Deus. O pecado se nós formos, né, analisar dentro da palavra de Deus, tudo que desagrada a Deus é pecado. Matar é pecado? Sim. Roubar é pecado? Sim. Falar mal dos outros, odiar os outros, não cuidar bem de seus pais, de sua mãe, a Bíblia diz que aquele que honra pai e mãe, ele tem a vida dele prolongada. Então, tudo que é o contrário da palavra de Deus é pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando nós, né, sabemos que aquilo não é para nós fazer e a gente continua fazendo, nós pecamos contra Deus. A Bíblia diz que aquele que sabe que não é para fazer e faz, ele peca. Quando eu sei que não é para beber e eu bebo, eu peco. Quando eu sei que não é para falar mal dos outros e eu falo, eu peco. Quando eu sei que não é para roubar os outros, que não é para, né, tantas e outras coisas que nós fazemos e nós mesmos trouxemos as consequências para nós através dos nossos erros, eu peco contra Deus. Mas para isso, Deus deixou, né, o poder dele, a graça dele. Lá em 1 Samuel 10,6, a Bíblia diz, né, que o Espírito Santo do Senhor, ele se apossará de nós e transformará a gente em uma outra pessoa.
A Bíblia diz que o Espírito Santo, isso quando eu aceito, isso quando eu creio na Bíblia, quando eu busco a palavra de Deus para a minha vida, então o Espírito Santo ele vai se apossar de mim. Ele vai entrar, a Bíblia diz, em mim. E ele vai transformar eu em uma outra mulher. Ele vai transformar você em um outro homem. Uma pessoa diferente. Ou seja, aquilo que a gente amava muito, que a gente gostava muito, a gente passa a odiar. Quando eu aprendo de Cristo, quando eu coloco meu coração nas mãos de Jesus para que Ele me transforme numa nova criatura, Deus então Ele fará esse trabalho por nós. Mas é preciso que eu me achego a Ele. Lembra, se você se achegar a Deus, Deus se achegará a ti. Então, busque ao Senhor. E tem mais. Em 1 Pedro 2:24, a Bíblia diz: carregou ele mesmo sobre o madeiro, sobre os ombros, o madeiro. Que madeiro foi esse que Jesus carregou, meus irmãos? A cruz, né? Os nossos pecados sobre os ombros dele, caiu tudo sobre ele. E por isso foi tão grande o sofrimento de Cristo. O maior sofrimento de Cristo, meus queridos, não foi ele apanhar, não foi ele passar fome, não foi ele dormir dentro dos matos, não foi ele ser humilhado. O maior sofrimento de Cristo foi todos os pecados sobre os ombros dele. Ele carregou o pecado de todas as nações. E isso separou ele do Pai dele. E isso fez com que ele sofresse muito através do pecado. Por isso que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Quando eu sei que não é para fazer e eu faço, eu vou pagar o preço mais tarde. E qual é o preço que eu vou pagar? Sofrer. Vou sofrer as consequências daquilo que eu plantei, porque o que a gente planta, a gente colhe. Então eu deixo essa mensagem para você, para que você tenha esperança de vida nova em Cristo Jesus. Que você possa assistir esse vídeo e pegar, né, as palavras de salvação, para que você possa se preparar para o reino dos céus, pedindo e suplicando a Deus todos os dias, para que você mude, para que Deus mude o seu jeito de falar, o seu jeito de andar, o seu jeito de pensar, o seu jeito de comer, o seu jeito de vestir. Mude você numa nova criatura, que você possa pedir a Deus que Deus faça isso com você, Senhor. Aquilo que tem em mim que desagrada a Ti, que o Senhor tire de mim em nome de Jesus. E assim, irmão, com certeza nós seremos transformados. É essa a mensagem que eu deixo para vocês hoje.